Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 144 mil selados do livro do Apocalipse e vou conectar esse assunto com o restante das escrituras, porque vai ser os outros textos das escrituras que vão, nos mostrar, vão nos responder as perguntas como: por que os 144 mil selados são primícias? Por que eles são judeus e gentios? São de todos os povos, tribos, línguas e nações? E por que o texto vai dizer que eles são das 12 tribos de Israel? Será que esse texto está dizendo que eles seriam somente judeus? Eu vou estar respondendo isso através dos textos bíblicos, sem ir para nenhum documento extra-bíblico, sem ir para nenhum livro teológico, Vou estar falando apenas o que está escrito na Bíblia, ok? Então, eu vou ler o texto de Apocalipse 7, onde vai estar mostrando o selamento desses 144 mil selados, ok? Então, vamos lá. Então, Apocalipse 7, a partir do verso 1, vai dizer assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ok, daí vai dizer: e eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Azer, 12 mil selados, da tribo de Naftali, 12 mil selados, da tribo de Manassés, 12 mil selados, da tribo de Simeão, 12 mil selados, da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Issacar, 12 mil selados, da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então aqui você vê, que está dizendo que esses selados, aqui esses 144 mil selados, são 12 mil de cada tribo. Eles são de todas as tribos dos filhos de Israel, Só que quando você vai analisar aqui as tribos que tem, você vai ver que não vai ter a tribo de Dan, nesse texto. Vai ter todas as outras tribos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, mas não vai ter a tribo de Dan, porque a tribo de Dan, lá em Gênesis 49, Jacó, na sua bênção para os filhos, ele vai falar em Gênesis 49 que Dan seria uma serpente no caminho, que picará os pés do cavalo e fará derrubar o que está sentado nele. Daí ele fala que espera a salvação do Senhor. Então Dan, é uma tipologia de algo mal na palavra de Deus. Por isso que a tribo de Dan não está sendo contada aqui entre os 144 mil selados. E não é à toa que lá na divisão das terras, em Ezequiel 48, coisa que vai acontecer no reino milenar, não é à toa que a tribo de Dan tem o território que fica mais longe da casa do templo, do Senhor, que estará construído em Jerusalém. Então, fora isso, fora a tribo de Dan, nós temos todas as tribos de Israel aqui nesse texto. E daí, nós lemos até o verso 8, No verso 9, olha só o que vai dizer. João, logo após ter visto o selamento dos 144 mil, olha o que ele vai ver. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então está vendo que essas pessoas aqui, elas estão diante do trono e diante do Cordeiro, não é mesmo? É o que o texto está falando. E daí vai dizer que elas estão com vestes brancas, com palmas nas suas mãos, E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos
e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. E daí logo em seguida vai falar que essas pessoas, né, essa grande multidão aqui, são os que vieram da grande tribulação, né? E tá dizendo que eles são de todos os povos, línguas e nações. Algumas pessoas querem negar que essa grande multidão são os 144 mil selados. Por quê? Porque aqui está dizendo que eles são de todos os povos, tribos, línguas e nações. E os 144 mil diz que eles são das 12 tribos de Israel. Só que você tem que entender que aqui o texto, né, está falando logo em seguida que essas pessoas, elas estão diante, né, do trono de Deus, diante dos 24 anciãos e do Cordeiro, né? E diante dos 4 animais que estão ao redor do trono. E elas são da onde? De todos os povos, tribos, línguas e nações. E lá em Apocalipse 14 vai continuar o assunto dos 144 mil selados, vai retomar esse assunto. E olha só como que vai ser bem semelhante ao que vai falar dos 144 mil selados com o que a palavra de Deus fala para o corpo de Cristo, para a igreja. E está falando dessa multidão de pessoas. Olha só. Apocalipse 14, versículo 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Então eles estão cantando um cântico diante de Deus também, né? E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não cessou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui você vê que essas pessoas também, os 144 mil, também estão cantando um cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, né? Ninguém pode aprender esse cântico senão os 144 mil selados. Então tem uma conexão daquela grande multidão para esses 144 mil selados. Então significa que esses 144 mil selados são, né, aquela grande multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações que ninguém pode numerar. Então o número 144 mil não é para falar de algo literal, né? Que serão apenas 144 mil selados no tempo do fim. Aqui o número 144 mil tem uma conexão com os 7 dias da criação, sabia? Porque nos 7 dias da criação, Deus criou o mundo em 6 dias, né? E descansou no 7º. Um dia tem 24 horas, não é mesmo? E se você multiplicar, então 6 dias é 6 vezes 24 horas. Ao todo vai dar o número 144. Como esses 6 dias na profecia são 1000 anos, né? Então de 6 foi para 6.000, que é o tempo da humanidade, né? Então de 6 foi para 6.000, assim com o número 144, né? De 144 foi para 144 mil. Significa que essas pessoas são pessoas de todas as gerações, né? Que foram, estão e estarão sendo seladas, né? No tempo do fim, né? Então, esse selamento não se limita apenas a 144 mil pessoas e muito menos a 144 mil pessoas, né? De uma só geração. Milhares de pessoas de todas as gerações, né? Por isso que esse número está espalhado entre os 6.000 anos, entre os 6 dias da criação. E esse número, né, que é incontável, vai acabar, o selamento vai acabar, né,
na meia-noite do sexto dia, né? Na meia-noite do sexto dia. Você lembra da parábola das 10 virgens? Quando dizer, eis que vem o noivo sair ao encontro, aí vai se ver quem está selado com o Espírito Santo, com azeite, e quem não está, quem está sem azeite. E, né? Aí vai se decidir quem entra, quem não entra. Então, aqui em Apocalipse 14, vocês viram, né? Que o texto diz que 144 mil são comprados da terra como primícias. Então, por que eles são comprados da terra como primícias? Se eles são apenas judeus, por que eles são comprados da terra como primícias? Né? Porque vocês vão ver através desse vídeo que interpretar que os 144 mil são apenas judeus celibatários, isso é uma grande heresia, né? Isso é um grande desprezo à profecia, um grande desprezo a esses números, né? Tudo isso, né? Todas essas questões dos 6 dias da criação, tudo que Deus está querendo passar pra gente. Isso é um grande desprezo. Por quê? Porque os 144 mil, que vocês viram, que eu já falei, né? O que isso é na profecia, eles são primícias. E primícias está no livro da lei, nos profetas, até no Novo Testamento os apóstolos falam disso. Então, primícias. O que era primícias lá na origem, lá no livro da lei? Eram os melhores animais, os primogênitos dos animais que seriam entregues para Deus. E o que fala, né? Lá em Hebreus 12, que nós somos a igreja dos primogênitos. Se nós somos a igreja dos primogênitos, nós somos as primícias, não é mesmo? Não é à toa que Paulo chama algumas pessoas que tinham se convertido a Jesus, né, de primícias. Aí mostra que eles também eram selados com o Espírito Santo. E no livro da lei também dizia que os melhores frutos, as primícias dos frutos e as primícias dos animais, né, os primogênitos, os melhores frutos e os melhores animais seriam entregues a Deus como primícias. Frutos, Jesus fala que pelos frutos você conhece uma pessoa, então frutos são obras. Animais são pessoas, né, são homens. Então, homens que fazem boas obras são entregues a Deus como primícias. Homens que tragam as suas primícias para Deus, que são as suas melhores obras, são primícias para Deus, né? Então vamos a mais exemplos. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele vai falar que Deus nos gerou para sermos primícias das suas criaturas. E ele está escrevendo a carta para quem? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão, né? E quem que é os 144 mil selados? Não são das 12 tribos? Então, em Isaías, capítulo 27, vai falar que naquele dia, uma expressão que se refere à volta de Jesus, né? Naquele dia o Senhor debulhará seus cereais. E esses cereais são as primícias. E os filhos de Israel seriam colhidos um a um. Eles são esses grãos, eles são essas primícias, e eles seriam colhidos um a um. Então alguém pode se levantar e dizer, tá vendo? Aqui você está falando que o Tiago está escrevendo para as 12 tribos que Deus nos gerou para ser primícia. Isaías está falando que os filhos de Israel serão primícias, colhidos um a um. Mas então vamos entender o que são as 12 tribos de Israel, quem que são os filhos de Israel, as 12 tribos. Olha só. Para você saber por que esses 144 mil são das 12 tribos de Israel, você tem que ir lá na origem das 12 tribos de Israel, lá na história das 12 tribos de Israel. O que aconteceu com elas, com o reino de Israel? Se dividiu em dois, casa de Israel, casa de Efraim e casa de Judá, reino de Judá, porque o reino se dividiu, ficou um para o norte e outro para o sul. Por causa dos pecados da casa de Israel, da casa de Efraim, né, Deus rejeitou eles. Deus era casado com eles, inclusive ele fala isso nos profetas, Deus era casado com eles, mas ele deu uma carta de divórcio, porque ela tinha se prostituído com os ídolos, né? Deus deu uma carta de divórcio para eles, e daí nas escrituras, né, ele fala, volta ao rebelde Israel, somente reconhece a sua iniquidade, mas o marido não pode, né, segundo a lei de Deus,
o marido não pode se casar com a mulher que ele já repudiou. Por isso que ele enviou o filho para morrer, vir ressuscitar como um novo homem e poder se casar de novo com a casa de Israel, né? Porque Deus havia rejeitado eles. Deus fala nos profetas: vocês não são meu povo, né? Vocês não são mais meu povo. Vocês não são mais minha esposa. Se eles não são mais povo de Deus, não são mais esposa de Deus, eles são o quê? Gentios, né? Não fazem mais parte do povo de Deus. Deus rejeitou eles, espalhou eles entre as nações, né? Como está escrito nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Mas Deus, nesses mesmos profetas, promete que vai, Oséias também fala disso, né? Mas Deus, nesses mesmos profetas, promete que vai fazer com que trazer eles de todas as nações, vai congregar eles de todos os povos e vai trazer ao Monte Santo de Sião, né? Ele não está falando ali apenas para os judeus que estavam no cativeiro da Babilônia. Ele está falando também para toda a casa de Israel, né? Toda a casa de Israel. A casa de Israel e a casa de Judá unidas formam toda a casa de Israel. Congregar eles de toda a terra e trazer para o Monte Santo de Sião. Até o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, ele vai falar sobre isso, com todas as palavras, né? Só que, olha só, ele não vai usar a expressão casa de Efraim, casa de Judá, ele vai usar, olha só as expressões que ele vai usar. Efésios 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão nos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então ele está falando para os que estão longe, que pelo sangue de Cristo eles chegaram perto. Quem que estava longe? A casa de Israel, que Deus espalhou. E quem estava perto? Os judeus, né? E pelo sangue de Cristo, vocês viram essa explicação que eu dei? Pelo sangue de Cristo ele chama de novo a casa de Israel, e ele pode se casar de novo com a casa de Israel, porque agora ele é um novo homem. E a mulher, né, a esposa com o marido é uma só carne. Então, se Cristo ressuscita como um novo homem, nós também somos novo homem. O velho homem morreu, nós somos o novo homem. É o que Paulo vai falar aqui. Olha só, que assunto preciosíssimo da parte de Deus. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ele está aqui se falando de judeus e gentios, mas ele tem algo na mente, que é a casa de Israel e a casa de Judá. Ele conhecia a Escritura, ele conhecia esses textos, não foi palavras de Deus jogada ao ar. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então significa que um dia não teve paz. Vocês veem a briga, vocês viram, né, na Escritura, tudo ali, a briga que existia entre judeus e samaritanos, entre judeus e gregos, né, entre judeus e romanos, entre judeus e qualquer outro povo. Ele está falando aqui das duas casas de Israel, mas judeus, romanos, gregos, tudo, árabes, qualquer pessoa que aceitar Cristo, de qualquer nação, né, e fazer obras dignas disso, vai poder fazer parte disso daqui, vai poder entrar para as 12 tribos através da casa de Israel, que está entre as nações. E não é nada disso de raízes hebraicas para herdar a terra, para fazer parte da casa de Israel, como alguns judeus messiânicos querem dizer. Isso é outra heresia, né? Porque o plano de Deus não é mais pela carne, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, né? Mas é israelita aquele que o é no coração. Daí vai falar que pela cruz, né, Jesus reconciliou ambos com Deus em um corpo,
né? Como está nos profetas, Oséias fala que a casa de Israel e a casa de Judá iam formar um corpo só e iam constituir sobre si uma só cabeça, que é Cristo. Então, se a casa de Israel e a casa de Judá são corpo de Cristo, eles são logo a igreja, não é mesmo? E se a casa de Israel e a casa de Judá são as 12 tribos, logo as 12 tribos são a igreja de todos os povos, tribos, línguas e nações, entenderam? Só por aqui já estava claro, mas eu vou mostrar mais ainda, né? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e as que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Paulo está falando que você, para fazer parte das 12 tribos, você não precisa se circuncidar, você não precisa ter raízes hebraicas, você é no coração. A circuncisão não é no coração. Deus não ia fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, com o corpo de Cristo, com a igreja, onde ele ia escrever a lei no coração. E ele escrevendo a lei no coração é o nome de Deus sendo escrito, né? O nome de Deus sendo escrito na nossa testa, porque a testa é a mentalidade do homem, né? Então, o nome de Deus sendo escrito na testa significa que no nosso pensamento, no acordar, no levantar, no entrar, no sair, vai estar a lei de Deus no nosso coração, na mente. Então vocês só por aí vocês já entenderam, né? Que os 144 mil das 12 tribos são a casa de Israel e a casa de Judá, que são judeus e gentios, porque Deus rejeitou eles, logo eles eram gentios. Agora Deus chama eles? Não chama? Deus não diz, chamaria amada que não era amada? Sim, ele não está falando isso apenas para 10 tribos literais. Paulo faz essa aplicação, né, dessas 10 tribos para os gentios lá em Romanos 9. Olha só que ele vai falar. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes se preparou? Esse é um assunto também, né, que eu já expliquei várias vezes no canal, vou voltar a explicar isso, né, porque esse é um ponto muito distorcido por linhas diabólicas, né, muito distorcido pelo calvinismo, por outras linhas que falam sobre a predestinação, né? E eu vou estar voltando a falar sobre esses assuntos no canal também, beleza? Mas eu vou fazer mais vídeos para concluir esse assunto dos 144 mil, né? Porque é muito revelador e muito importante também que você conheça esse assunto das 2 casas de Israel. Daí, olha só, a aplicação que Paulo vai fazer do texto de Oséias. Os quais somos nós, os vasos de misericórdia somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, judeus e gentios, né? E olha só o texto, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. Esse texto não está falando para as 10 tribos, chamarei povo que não era povo, e amada que não era amada. E Paulo está falando que é para quem? Para os gentios, judeus gentios, né? Gentios. Paulo era zeloso da lei, cedia em conhecimento a muitos dessa idade. Então, Paulo, se essa doutrina não é bíblica, né? Se o texto ali estava querendo falar só para 10 tribos, só para pessoas com hebreus na carne, Paulo fez uma aplicação errada. Paulo errou. Paulo ensinou doutrinas erradas aqui nesse texto, né? Paulo usou um texto de maneira errada. Mas não, se você entender isso, né? Se você entender esse assunto do reino de Israel e do reino de Judá, você vai entender que a aplicação que Paulo faz aqui por quê? Porque ele tinha em mente não só Oséias, mas todos os outros profetas. Isaías, que é um profeta contemporâneo de Oséias, né? Profetizou no mesmo tempo. Vai falar lá em Isaías 50, onde está a carta de divórcio com que repudiei a tua mãe?
a mãe é a casa de Israel, né? E Deus deu uma carta de divórcio, repudiou eles. Presta atenção agora no que eu vou falar, porque é muito importante. E se você continuou até aqui, peço que deixe nos comentários também, beleza? Então tá, né? Tem uma mulher que está sendo repudiada, que foi repudiada, mas Deus está falando, cadê essa carta de divórcio que eu repudiei ela? E daí, lá em Isaías 54, ele vai falar: alegra-te, ó estéril, e tu que não deste à luz, porque mais são os filhos da mulher abandonada, a mulher repudiada, a mulher que recebeu uma carta de divórcio, do que os filhos da que tem marido. A que tinha marido era a casa de Judá, né? Ela ficou casada com Deus, a casa de Judá. Então, o profeta Isaías está falando, porque mais são os filhos da mulher abandonada, né? Que é a casa de Israel. Por quê? Porque a casa de Israel foi espalhada, né? Entre as nações. E agora, quando ela voltar, quando Deus chama ela de novo, quando ela voltar, ela vai exultar e clamar, porque os filhos dela vão vir em grande multidão. Porque não são apenas pessoas das 10 tribos, são pessoas de todos os povos, tribos e nações, né? Inúmeras pessoas que não se pode contar, que vão estar com vestes brancas diante do trono, né? Glorificados, selados com o nome de Deus escrito no seu coração. Paulo, inclusive, usa esses textos de Isaías lá em Gálatas, que é o estudo passado, né? Que eu também aconselho, se você não assistiu, assista também, porque ficou muito bom. Beleza? Então, eu acho que já deu para vocês compreender, né? Por tudo que eu falei aqui, por que esses 144 mil selados são a igreja, sim. Por quê? Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá, as 12 tribos, formarão um corpo, que é o corpo de Cristo, né? E constituirão sobre si um só cabeça. Paulo pega a aplicação da casa de Israel e pega o texto da casa de Israel e aplica para os gentios. Então aí a gente vê que 12 tribos não são judeus. Nem pode ser, porque judeus é apenas a casa de Judá, que é formada por 2 tribos e alguns levitas, né? Apenas a tribo de Judá e Benjamim e alguns levitas. Mas fora isso, não tem pessoas das 12 tribos judeus, pessoas das outras 10 tribos que sejam judeus, né? Mas Deus fala que essas pessoas, esses filhos de Israel, são como grãos de trigo, né? Colhidos um a um. E são como as primícias, e as primícias são os primogênitos. Então, é isso. Se você ficou até aqui, peço que comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem, para essa mensagem chegar para mais pessoas, ok? Então é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês.